Vamos então, pastor Admilton, vai ler o texto bíblico aqui, uma das passagens que Jesus realizou aqui neste mar da Galileia. Shalom a todos! Shalom! Gente, vamos ler o texto de Mateus 14, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a tão conhecida passagem, Jesus anda por cima desse mar aqui, ó. Glória a Deus! Amém? Versículo 22 diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adorando-no, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, e rogavam-lhes que ao menos eles pudessem tocar a hora das suas vestes, e todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos neste momento, pastor Lidiel, um dos líderes espiritual e também guia, tem bastante experiência também aqui, que já teve muitas vezes. Nós vamos ouvir ele dizer um pouco, né, do muito que está registrado. É lógico que nunca podemos dizer tudo, né? Mas nós vamos ouvir um pouco também do muito que já está registrado aqui sobre o ministério, a realização de Jesus aqui no Mar da Galileia. Pastor Lidiel. Obrigado, pastor Gilmar. É forte, né, o que a gente tem vivido, ouvido. Não sei se vocês estão sentindo essa emoção, mas nós estamos no mar, onde por muitas vezes Jesus passou, cruzou para lá, para cá, e como nós lemos, né, Jesus caminhou sobre essas águas. Essa passagem vai dizer que aconteceu depois da multiplicação dos pães, da primeira multiplicação. E o texto vai dizer que, como a multidão ficou muito eufórica, Jesus coloca os discípulos do barco e diz: vão para o outro lado. E Jesus sobe numa montanha para orar. Ali estava falando com Deus. Alta madrugada, a tempestade vem. Eu lembro vocês, quem estava no barco, os discípulos, boa parte pescadores, pelo menos 4 deles, temos certeza, homens que conheciam esse mar, mas diante daquela tempestade eles já não sabiam o que fazer, estavam apavorados. E Jesus, como diz o pastor Gilmar, quebrando a lei da gravidade, com o seu poder revelado, ele vem caminhando por cima das águas. Aleluia. Quando os discípulos vêm, e lembrando, quem sabe, dos mitos que falavam dos mares, pensaram ser um fantasma. Porém, presta atenção na fala de Jesus. Olha o que Jesus vai dizer no meio da tempestade para os discípulos: não tenham medo. Sou eu.
Aleluia. Daí o Pedro, no seu ato de fé, né? Impossível como sempre, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, mas por sobre as águas. Eu quero viver o sobrenatural também. Aleluia. A resposta de Jesus é muito simples, vem. Ele sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. A Bíblia vai dizer que ao olhar para as ondas e a força do vento, a dúvida entra no coração de Pedro. E ele começa a afundar. Aqui está uma chave, gente, para nós aprendermos para a nossa vida. Escute isso que eu vou te dizer. Sempre que nós estivermos olhando para Jesus, ouvindo a orientação de Jesus, porque o Mestre disse vem, nós vamos viver o sobrenatural. Independente do que falarem, se é possível, se não é possível, quando Pedro ele rompe aquela barreira da dimensão humana, porque ele conhecia isso aqui, ele vive o sobrenatural. Agora, todos nós também vamos ter todos os dias as ondas e o vento tentando tirar os nossos olhos de Cristo. Quando tiramos os olhos de Cristo, a racionalidade humana domina também o nosso coração e a gente acha que é impossível viver um milagre, é impossível viver o sobrenatural. E nós precisamos guardar o nosso coração, porque todos os dias teremos essas duas opções: ou olhamos para Jesus ou olhamos para a circunstância. Ou olhamos para Jesus ou olhamos para a tempestade e para os desafios. Se lembra o episódio de Jairo, a filha dele morta? Jesus está indo em rumo à casa dele. Mas aí saem pessoas de lá dizendo: "Ô Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já está morta." Jesus olha para aquele homem e diz: "Não temas, crê somente." Todo dia teremos essa opção. Eu não sei como que está as tempestades da sua vida e as circunstâncias ao seu redor. Mas eu posso aqui, baseado na palavra e no que o nosso mestre nos ensina, enquanto estivermos focados nele, viveremos o sobrenatural. Aleluia. Esse texto também revela o poder do nosso mestre. Não existe limitação para o seu agir. Aquele que abriu o mar lá no Egito, que a gente viu, aquele que coordena os peixes e manda um peixe engolir Jonas, aquele que aqui acalmou a tempestade, aquele que agora está andando sobre essas águas, ele não tem limite para o agir. Portanto, eu quero que você faça uma conexão com o desafio que você vive. Quem sabe uma enfermidade, quem sabe um filho que precisa de um milagre, quem sabe uma situação financeira complexa, não sei. Você quem sabe está aqui, os problemas estão tentando vir assolar a sua mente. Ei, eu falo isso com a autoridade de Deus. Não há limitações para o agir. Aleluia. Glória a Deus. E o mais importante é a gente estar atento a essas palavras de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isso faz toda a diferença. É verdade. Porque se olharmos para a circunstância, gente, a tempestade era real. O vento era forte. E eles eram homens experientes, estavam assustados. Você imagina a dimensão que era esse problema. Era real. Porém, olha só o que Jesus vai dizer: não tenha medo. Parece lógico, no meio de uma tempestade não ter medo, mas ele emenda explicando o motivo que nos capacita a não sermos consumidos e dominados pelo medo. Não temos, porque sou eu estou aqui. É Aleluia. aquilo que Davi lá atrás já descobriu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Não temerei mal por algum, quê? porque tu estás comigo. Estás comigo. Então eu quero deixar essa palavra para você refletir. O nosso pastor Gilmar, ele vai falar aos nossos corações, porque depois Jesus entra no barco e a tempestade se acalma, e ele vai estar orando pelas tempestades que tentam assolar a nossa alma. Esse é o lugar para despertar a nossa fé, mas eu quero que você faça justamente essa conexão com a tempestade que você vive. E que você saiba que enquanto estiver olhando para Jesus, é possível, inclusive, andar sobre as águas enquanto a tempestade está acontecendo, sem medo, sem temor, porque Ele está conosco. Vamos orar? Sobre o despertar. Jesus disse aos discípulos: homens de pouca fé, não tente fé? A fé é o firme fundamento. E nós cremos nas realizações de Jesus, porque foram vistos. E eu creio que Deus estará realizando milagre na tua vida. Eu creio, pastor Lidiel, que vai ficar marcado esta viagem por alguns que aqui estão. Quem sabe você está nesse lugar com um problema em casa, com um problema com família, com um problema com filho, com um problema conjugal. Enfim, não sei qual o problema que te assola.
Eu só sei que Jesus está aqui. E nós vamos orar. E a realização, o milagre vai acontecer na tua vida neste dia. É um dia marcante, viu? Um dia marcante. Olha, eu fui com a caravana, andei no Mar da Galileia, e quando eu estava no barco, Jesus realizou um milagre na minha vida e na minha família. Quantos creem? Então nós vamos orar, vamos ficar em pé. Se tem alguém que precisa de um milagre, vem aqui no meio, vem aqui no meio. Se tem alguém que precisa de um milagre, chega até aqui no meio. Se tem alguém que precisa de uma vitória da parte de Deus na sua vida, vem aqui no meio. Nós cremos. Temos os pastores que estão conosco aqui que vão orar. Eu creio que você precisa de um milagre. Deus estará realizando milagre neste lugar. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a unção de Deus neste lugar. Aleluia. E você ouviu pastor Lidiel falar sobre os feitos e as realizações de Jesus neste barco. Aleluia. Os discípulos aprenderam com Jesus. Por isso Jesus desafiou a fé dos discípulos, pastor. E ele desafia a nossa fé. Nós podemos ser as pessoas mais simples, mas quando nós cremos em Jesus e cremos nas suas realizações, o milagre acontece, né? O milagre acontece na nossa vida. E vai acontecer na tua vida, minha irmã, meu irmão, meu amigo, você que está aqui neste dia, nesta manhã especial. Deus preparou esta manhã para você. Deus preparou esta manhã para cada um de nós. Deus preparou algo extraordinário na nossa vida nesta manhã. Deus tem algo extraordinário. Eu vou pedir para que os obreiros, pastores, possam passar a mão sobre o pessoal aí. E pastor Lidiel, pastor Giovanni, pastor Admilton, pastor Abel, pastor João, o pastor lá também, lá de Minas, Henrique, todos os pastores. Meus irmãos, nós estamos aqui em uma viagem na Terra Santa, como já ouvimos, uma viagem de milagre, de realização, vivenciando os milagres, vivenciando as realizações que Jesus realiza. E nós estamos neste momento aí, vamos fazer parte e vamos ser realmente, vamos ser esse homem e esta mulher tomando posse destas bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar neste momento. Sim, vamos orando neste momento. Eu quero orar e em seguida já vamos ouvir os louvores. Aleluia. Estende a mão. Querido Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, nós nos dirigimos a Ti nesta manhã. Nesta embarcação, neste mar da Galileia, Jesus, onde Tu realizaste os milagres, meu Pai. Nós oramos em favor de todos esses que apresentam suas necessidades e que precisam de um milagre. Toma agora cada um deles, Senhor, realizando esses milagres, ó Deus. Tu és o Deus que realiza. E nós estamos aqui junto com todos esses irmãos, pessoas amigas de vários lugares que vieram, Senhor, nesta caravana para contemplar os teus feitos e as tuas realizações. Já tivemos em vários lugares. E agora estamos aqui neste barco, aqui na Galileia, onde sabemos que a tua mão foi estendida, onde sabemos que tu acalmaste a tempestade, onde sabemos que com este barco tu foste até Gadara expulsar aquela legião de demônios, aquele endemoniado, onde sabemos que tu acalmaste a tempestade. E nesta manhã oramos para que a tempestade que está surgindo na vida dos teus filhos, das tuas filhas, seja acalmada. Deus, o problema que assola, que venha a ser resolvido, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos em milagres, em realizações, que as pessoas ao retornar para casa desta localidade possam retornar. Aleluia. Chegar em casa, vendo a grande vitória, vendo o grande milagre sendo realizado na vida deles. Pai, eu creio, em teu nome, Jesus, eu oro, em teu nome, Senhor, eu oro e repreendo toda a força contrária que quer impedir o milagre de cada um. Acrescenta fé, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Aleluia. E amém. Amém e amém. Amém.